Olá, caros ouvintes, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar do trauma, né? Mas um trauma que virou uma discursividade dentro desses meios mediáticos, né? Como o trauma deixou de ser uma condição elaborada e começou a ser vivenciada, né? Dentro do papel identitário da situação, mas isso é só uma opinião de quem leu uma coisa e não leu outras. Então, a sua curtida ou seu compartilhamento, seu comentário são relevantes, mas é preciso entender que essa é apenas uma opinião entre milhares de outras possíveis. E é uma forma de questionar como o discurso pode sim moldar essa materialidade, né, dentro desse espaço mediático, e o quanto estamos imersos dentro desse meio para que o discurso do outro, né, no caso bullying, por exemplo, pode nos afetar. Que representação tem o outro nesse espaço que pode me atingir materialmente? É um questionamento, é só questionamento. Então, se alguém se sentir ofendido, fique à vontade também. Não é sobre você, né? É sobre uma situação, né? Sobre a subjetividade. Então, agradeço aos ouvintes que quiserem ouvir. Seguiremos ao vídeo. Obrigado. Hoje eu quero refletir com vocês sobre um tema que, na minha visão, é crucial para entendermos a nossa contemporaneidade, o trauma. Mas não aquele trauma apenas como um evento isolado e subjetivo, mas o trauma como ele se manifesta e é representado dentro da lógica discursiva das redes mediáticas. E aqui não quero trazer respostas, porque acredito que o mais importante é questionar. Então vamos juntos. Freud nos ensinou que o trauma é algo que só pode ser elaborado retroativamente. Ele é uma ruptura, um ponto cego no momento em que acontece, que só ganha significado quando é revisitado e integrado ao simbólico e ao discurso. Mas aí vem o paradoxo na sociedade atual, onde tudo pode ser narrado, exposto e compartilhado. Será que ainda conseguimos elaborar nossos traumas de forma genuína? Olha que interessante, nas minhas observações nas redes, o trauma é constantemente transformado em espetáculo. É como se ele deixasse de ser uma experiência singular e se tornasse um rótulo, uma identidade fixa, algo que valida o sujeito no espaço virtual. O problema é que essa validação externa é feita de curtidas, comentários e é muito superficial. Ela não sustenta a profundidade necessária para que o trauma de fato seja integrado. Ele fica circulando, alimentado por discursos externos, sem que o sujeito encontre o seu próprio desejo, o seu próprio ponto de conexão com aquilo que sente. E aí eu me pergunto, como acessar o desejo se estamos cada vez mais desconectados do real? O real, esse chão material onde nosso corpo vive, sente, parece ter perdido o impacto. Vivemos em uma sociedade onde o discurso domina, onde a imagem e a narrativa têm mais força do que a experiência concreta, e isso tem consequências graves. E veja, essas consequências têm um maior impacto entre os jovens e os adolescentes, por exemplo, quando vemos o aumento preocupante de ansiedade e depressão e, infelizmente, o suicídio.
crescer nesse ambiente de validação externa, comparações constantes e narrativas que reforçam uma idealização inatingível. É sufocante. Eles não sabem lidar com a frustração porque a lógica da discursividade mediática não oferece espaço para a tensão. E Freud já dizia, é a tensão, a contrariedade que gera o recalque, desejo e, no limite, sublimação. Sem tensão, o desejo fica atrofiado. Agora pensem comigo. Até o trabalho que Freud considerava uma das formas mais reais de ancoragem na vida perdeu sua função de conectar o sujeito ao real. O trabalho hoje, muitas das vezes, se transforma em mais um elemento performático. É sobre ser produtivo, empreender, mas raramente sobre o fazer em si, sobre o esforço, o suor, a prática concreta que nos conecta com a nossa existência. E agora, vem a pergunta: o que fazemos com o tempo que sobra? Na maioria das vezes, esse tempo é capturado pelas redes. Por mais discursividade, não usamos esse tempo para nos conectar com o real, mas para nos perdermos ainda mais na alienação. E isso alimenta o ciclo de ansiedade e desconexão. Mas vejam, eu não estou aqui para propor soluções prontas. Como eu disse, eu quero questionar o porquê. O trauma, que deveria ser uma possibilidade de transformação, se tornou um produto vazio. Questionar por que nos desconectamos tanto desse real a ponto de não reconhecermos mais a sua importância. Questionar como podemos sustentar a atenção em um mundo que nos oferece apenas fuga. E no meio de tudo isso, há um espaço que ainda me parece um lugar de resistência: a clínica. No setting analítico, diferente das redes, o discurso não é validado de forma superficial, ele é escutado. Ali o cliente encontra um outro que escuta genuinamente, que não reforça sua identidade traumática, mas o ajuda a questioná-lo. E às vezes é só isso que precisamos: alguém que escute nossas angústias sem nos reduzir a ela. A clínica nos mostra que o real ainda pode ser acessado, mesmo em meio a tanta alienação. Mas é um trabalho lento, árduo, que exige paciência e coragem, tanto do cliente quanto do terapeuta, porque não é fácil confrontar as narrativas que construímos sobre nós mesmos. Nem é fácil lidar com a tensão que isso gera, mas é necessário. Então eu encerro este episódio com uma provocação. Como cada um de nós pode resgatar uma relação mais autêntica com o real? Como podemos sustentar a tensão em vez de fugir dela? E principalmente, como podemos nos permitir questionar, sem a necessidade de chegar a respostas rápidas ou fáceis? Porque no fundo, talvez o questionamento seja o que mais nos conecta com o que nós somos de verdade. Até lá, até o próximo episódio. E lembre-se, questionar não é um fim, mas um caminho.